Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. O oitavo dia está de volta. Hoje tratamos sobre a santidade, em especial sobre os primeiros mártires da igreja. Padre Paulo, vamos falar um pouco mais sobre esse martírio. O que é martírio para a igreja? Bom, veja, a palavra martírio, né? Martiria em grego quer dizer testemunha. São as pessoas que testemunham a sua fé com o derramamento do próprio sangue, não é? As pessoas que confessam a fé em Cristo. Diante das perseguições, o perseguidor chegava e dizia, não, você renegue Cristo, né? Não, eu professo a minha fé. Ele testemunhava a fé em Cristo e o seu amor a Cristo. E o maior testemunho não é de palavra, mas é com a própria vida. Então, testemunhavam o seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, que com a vinda de Jesus ao mundo, aquilo que antes se tinha como o mandamento, o primeiro mandamento voltado somente para Deus, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Isso daí que estava lá no livro do Deuteronômio, agora Jesus começa a exigir isso dele, do próprio Jesus. E essa é uma das maiores provas de que Jesus é Deus, não é? Ou seja, das duas uma, ou Jesus é Deus ou é um louco, porque ele exigiu para si um amor que só se dá para Deus, o amor divino, de deixar tudo por ele, não é? Quem amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, Jesus está dizendo, você ame mais a mim do que sua vida, porque eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante de declarações como essas, ou Jesus é um demente, ou ele é Deus mesmo. E que, com a ressurreição, nós tivemos então o sinal claro de que essa pretensão de Cristo não era uma pretensão, mas era realmente a verdade, era a realidade. Ele, de fato, é Deus que se fez homem. Então, a partir de Cristo, a manifestação do amor por Deus ficou toda ela focada nele. Essa realidade dos mártires, que então nos primeiros séculos tiveram que expressar a sua fé de forma bem concreta. Os primeiros mártires foram causados pelos próprios judeus que perseguiram os cristãos. São Paulo, por exemplo, né? Quando nós tivemos o martírio de Santo Estevão, o protomártir, São Paulo estava lá, aprovando aquela condenação, né? E continuou a sua perseguição, perseguindo. Quando São Paulo se converte, né, Jesus olha para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, então, a gente vê uma outra característica da santidade do mártir. Na verdade, o mártir, quando ele morre, não é ele. É Cristo que morre nele. Esse grande mistério da santidade da igreja, que é sermos, pelo batismo, membros do corpo de Cristo. De tal forma que a santidade do mártir não pertence ao mártir, mas é do Cristo. Isso é uma coisa que os protestantes têm dificuldade de entender com relação à Igreja Católica, não é? Ou seja, quando nós olhamos para a vida luminosa de um santo, nós não estamos adorando um homem, nós estamos olhando para o santo e vendo no santo a luz refletida do sol que é Cristo. O mistério da santidade na vida dos santos é o mistério da lua, não é? Ou seja, o que é a lua? É um astro que não tem luz própria, é opaco, mas a luz refletida do sol consegue até iluminar a terra. Então também nós, quando olhamos para os santos, olhamos assim. Nós vemos os santos como a luz refletida de Cristo no rosto dos santos. Aquele grande mistério de Moisés, né? Que tinha um rosto que brilhava. Todo santo é um rosto que brilha, mas é uma luz que não é de Moisés, é do próprio Deus. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? É Paulo reconhecendo ali
naquela experiência mística que é o próprio Cristo que está sendo perseguido na vida dos santos perseguidos. Padre Paulo, aproveitando ainda esse gancho, muitos argumentos contrários à devoção dos santos vão na seguinte linha: por que pedir aos santos se você pode pedir direto para Jesus? Exato, porque o próprio Jesus quis isto, não é? Jesus quis que nós intercedêssemos uns pelos outros. Isso se vê claramente nas Sagradas Escrituras, e isso se vê, não precisa ir nas Sagradas Escrituras, isso se vê na prática dos próprios evangélicos protestantes. Os protestantes não rezam uns pelos outros? Não é? Pois bem, se você intercede um pelos outros, por que não pede direto para Cristo? Fica sozinho aí, reza sozinho você. Não, mas nós queremos rezar juntos. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. Não é? Exatamente por sermos um só corpo com Cristo, nós podemos rezar um pelos outros. Ah, mas isso só os vivos, os mortos não podem mais. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a dor, nem a espada, nem a fome. Ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Quando a gente morre, nós continuamos unidos a Cristo. E Cristo continua unido a nós, ainda mais uma pessoa que sofreu o martírio e que viveu claramente isso daí. Esse mistério da intercessão, uns pelos outros, a gente vê claramente, por exemplo, na historinha de um martírio, uma mártir cristã do norte da África, de Cartago, chamada Santa Felicidade. Né? Não sei se vocês já prestaram atenção na missa, às vezes se celebra falando Santas Perpétua e Felicidade. Quem era Perpétua e Felicidade? Perpétua era uma nobre que tinha uma escrava chamada Felicidade. Elas eram cristãs e foram aprisionadas. Então, um grupo de cristãos ia ser martirizado. Muito bem. Acontece que a Felicidade estava grávida. E a lei proibia a execução de mulheres grávidas. Ela precisava primeiro dar à luz para depois ser assassinada, né? Ser executada. E ela estava no 8º mês de gravidez. Ela ficou muito triste, ela estava lá na prisão, os outros cristãos que estavam com ela iam ser martirizados dentro de alguns dias, e ela ia ter que esperar mais um mês para depois ser martirizada no meio de malfeitores, de criminosos, etc. Ela ficou muito triste com essa história. E então, diante da situação dela, os cristãos se compadeceram e começaram a rezar por ela. Olha a intercessão. Olha só o pedido, não é? Muito bem. Começaram a rezar por ela, pedindo, etc. e tal. Quando eles terminaram a oração, ela entrou em trabalho de parto. Então, é evidente que trabalho de parto no 8º mês é complicado. Por quê? No 7º mês é menos problemático porque a criança não está tão grande. No 8º mês a criança já está grande o suficiente e a dilatação da mãe não é grande o suficiente. Então, ali tem um problema, né, de trabalho de parto complicado por falta de dilatação. Santa Felicidade estava lá gemendo no cárcere, estava lá sofrendo, e o carcereiro estava lá escarnecendo dela, estava, né, dizendo bobagens, e dizendo, agora você está aí gemendo com esse parto, imagina, quero ver quando você for entregue às feras, quando você for jogada lá para os touros e para os leões, quero ver o que você vai fazer. A Felicidade, então, respondeu para ele, olha, agora aqui, nesse parto, sou eu quem sofro e gemo, mas quando eu estiver lá na arena, que for entregue às feras, será um outro que irá sofrer em mim. E, de fato, vejam essa ideia de que o martírio, o mártir, a santidade dele, a entrega dele total a Deus, amando a Deus com todo o coração, com toda a alma, não é uma coisa que nós, seres humanos, somos capazes sem que a graça de Cristo venha nos dar a força e seja Cristo a nos sustentar. Então, ninguém ouse desejar o martírio por suas próprias forças e se oferecer. Não é? São Cipriano de Cartago fala claramente que muitas pessoas, de forma arrogante e presunçosa, se ofereceram ao martírio e depois, na hora das torturas,
vacilaram e traíram a fé. Por quê? Porque Deus não abençoa a presunção. Então, elas quiseram uma bravata, né? Uma espécie de despeito humano, se apresentar para serem mártires, mas Deus chegou e disse, não te sustento com a minha graça porque você é soberbo. E o mártir é um humilde, uma pessoa que na sua humildade diz, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Exatamente essa frase de São Paulo que, digamos, resume toda a teologia da santidade da igreja. Eu vivo, mas não eu. Cristo vive em mim. Esse Cristo que vive em nós é que faz de nós santos, né? A santidade é uma graça. A santidade é um dom extraordinário de Deus. E o martírio, então, Padre Paulo, é também uma graça? São determinadas pessoas que Deus escolhe para ser martirizadas? Exato. Deus escolhe. As pessoas vão dizer assim, mas padre, como é que Deus vai querer uma injustiça, né? O martírio é uma injustiça. O martírio é uma coisa terrível. Mas você tem que lembrar o seguinte, que Deus, na sua divina providência, Ele se aproveita de tudo, inclusive dos males. Deus se aproveitou da traição de Judas, da perfídia de Anás e Caifás, da covardia de Pilatos, né? Da frivolidade de Herodes. Deus se aproveitou de tudo isso para nos salvar. Foram pecados providenciais, pecados que foram colocados, digamos assim, livremente por essas pessoas, mas Deus soube aproveitar. Então, existe essa realidade de que Deus é tão extraordinariamente sábio que Ele aproveita de nossas decisões livres para, então, tirar disso uma coisa boa. Então, o mártir, ele tem uma decisão livre de se entregar por Deus. E quando nós, então, exercemos a nossa liberdade na direção de Deus, Deus perfecciona a nossa liberdade e torna possível a nossa entrega. É interessante isso. Quando Deus intervém na vida de uma pessoa, Ele não intervém para tirar a liberdade. Ele não é o demônio, não é o pecado, nada disso. Quando Deus intervém na vida de uma pessoa, Ele intervém e aperfeiçoa o ato de liberdade daquela pessoa e eleva o ato de liberdade da pessoa. Ou seja, você diz o seu sim à graça de Deus, Deus está lá com a graça preveniente, né? A primeira coisa, vamos assim, bem rapidamente, o mecanismo do martírio. Deus está lá com a graça. A pessoa diz sim à graça. Então, o primeiro ato é da graça de Deus, que sustenta até mesmo aquele sim inicial. E então, uma vez que aquele ato de liberdade da pessoa diz sim para Deus, Deus eleva aquela vontade humana a um nível que nós não poderíamos imaginar. E essa é a santidade. Bom, Padre Paulo, nós temos que encerrar, mas vamos deixar um convite para as pessoas para o próximo programa, porque a gente vai falar da santidade de Nossa Senhora, né? Exato. Santíssima Virgem Maria, que é o exemplo mais amplo, pleno e totalizante da santidade cristã. Nós contamos com a sua presença na semana que vem. Bom domingo para você e até semana que vem. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus.